Vamos agora passar à resolução do exercício número 3, da página 61, e neste exercício vamos analisar a leitura das abscissas de pontos na reta numérica. Pergunta 3, diz-nos então o seguinte: indica as abscissas dos pontos A, B, C, D, E, F e G representados na reta numérica. Vamos então analisar as abscissas dos pontos, começando pelo ponto A e seguindo a ordem alfabética dos mesmos. Como nós podemos ver aqui, o ponto A é um ponto de abscissa igual a menos 1, portanto coordenadas menos 1, 0, 0 que está em cima do eixo x, em que menos 1 é um número inteiro negativo e, portanto, significa que o comprimento do segmento que vai desde o ponto O ao ponto A tem de medida uma unidade de comprimento. A abscissa é menos 1. O ponto B é um ponto que está situado à direita do ponto de coordenadas 0, 0, isto é, da origem dos eixos, e tem como abscissa 2, ou seja, é um número inteiro positivo. Significa então que a medida do segmento OB tem a medida de 2 unidades de comprimento. O ponto C é um ponto que tem de abscissa 0,8, está situado à direita da origem dos eixos e o segmento de reta OC tem de medida 0,8 unidades de comprimento. O ponto D corresponde à marcação de um valor irracional. Nós temos aqui a construção de um triângulo retângulo e a transferência da medida da hipotenusa para a reta numérica. Vamos analisar qual o valor da abscissa do ponto D. Para já a construção começa no ponto de abscissa igual a 0. Significa que ao valor 0 nós vamos somar, porque estamos a adicionar para a direita, um determinado valor. Valor esse corresponde a um número irracional. Esse número irracional corresponde à medida desta hipotenusa do triângulo retângulo de catetos iguais a 2 unidades de comprimento e 2 unidades de comprimento. Isto é um triângulo retângulo isósceles. Ou seja, aplicando o teorema de Pitágoras, verificamos que 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado são 8, de onde a hipotenusa terá uma medida de raiz quadrada de 8, que é aproximadamente a 2,83 unidades de comprimento. Significa então que o nosso ponto D tem de abscissa o valor raiz quadrada de 8, porque ao valor 0 nós estamos a somar raiz quadrada de 8. O segmento de reta OD tem de comprimento raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é então um número irracional positivo. O ponto E também vai corresponder a uma abscissa irracional, porque resulta da transferência desta medida desta hipotenusa para a reta numérica. Neste caso, para a parte esquerda da reta numérica, isto é, para a parte negativa. Temos então um triângulo retângulo de catetos 3 e 2 unidades de comprimento, o que significa que a hipotenusa será igual a raiz quadrada de 13. Temos então 3 ao quadrado são 9, mais 2 ao quadrado 4, dá 13, de onde a hipotenusa é a raiz quadrada de 13. Como nós estamos a subtrair ao valor 0 uma medida correspondente a raiz quadrada de 13, significa que 0 menos raiz quadrada de 13 vai dar menos raiz quadrada de 13. Ou seja, o ponto E tem de abscissa menos raiz quadrada de 13. Menos raiz quadrada de 13 é então um número irracional negativo. O ponto F também traduz a transferência de uma medida irracional para a reta numérica, simplesmente como a construção do triângulo retângulo se inicia no ponto D, o ponto D tem de abscissa 2, portanto uma unidade, 2 unidades de comprimento, significa que a 2 unidades de comprimento nós vamos adicionar esta medida irracional. Qual é o valor desta medida irracional? É exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo de catetos 1 e 2 unidades de comprimento. Ou seja, 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado são 4, de onde a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 5. Ao valor da abscissa 2, que é a abscissa do ponto B, nós estamos a adicionar um comprimento
correspondente a raiz quadrada de 5. Significa então que a abscissa do ponto F será igual a 2 mais raiz quadrada de 5. 2 mais raiz quadrada de 5 é então um número irracional positivo. O ponto G também vai corresponder à transferência para a reta numérica de um comprimento com valor irracional. Simplesmente temos que analisar a origem da construção do triângulo retângulo. Portanto, o triângulo retângulo inicia a sua construção. Temos aqui um cateto e outro cateto neste ponto, que é um ponto de abscissa igual a quantos? Menos 1, menos 2, menos 3. Significa então que ao valor da abscissa menos 3, nós vamos adicionar, que estamos a andar para a direita, um valor irracional que corresponde à medida da hipotenusa deste triângulo retângulo. Temos então um triângulo retângulo de catetos 1 e 1, ou seja, a hipotenusa será igual a raiz quadrada de 2. Ao valor menos 3, que é o valor da abscissa onde inicia a construção, nós estamos a adicionar, porque estamos a andar para a direita, um valor irracional igual a raiz quadrada de 2. Então a abscissa do ponto G é igual a menos 3 mais raiz quadrada de 2. Menos 3 mais raiz quadrada de 2 é então um número irracional negativo. Negativo porque o ponto G se situa à esquerda do ponto da abscissa igual a zero, ou seja, da origem das abscissas. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos o ponto A da abscissa menos 1, cá está, o ponto B da abscissa 2, o ponto C da abscissa 0,8, o ponto D da abscissa raiz quadrada de 8, cá está, raiz quadrada de 8, o ponto E da abscissa igual a menos raiz quadrada de 13, o ponto B da abscissa igual a menos raiz quadrada de 13, o ponto F da abscissa 2 mais raiz quadrada de 5, 2 mais raiz quadrada de 5, e finalmente o ponto G da abscissa menos 3 mais raiz quadrada de 2. Portanto, o ponto G e o ponto E e o ponto A são pontos de abscissas negativas. O ponto C, B, D e F são pontos de abscissas positivas.